Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sempre enfrentando lutas. Quando não é uma luta financeira, é uma luta espiritual, familiar, mas a verdade é que nós estamos sempre vivendo nesse mundo de conflitos, de desafios. Agora, o interessante é que Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Meus amados, queremos agradecer a Deus mais uma vez pelo crescimento do canal, agradecer a Deus por sua vida, por você estar nos ajudando a divulgar as mensagens do Senhor, levando ao maior número de pessoas essas reflexões, essas porções que creio ser muito significativa no coração das pessoas, especialmente pessoas que estão em busca de crescimento, estão em busca de conhecimento. Nós não estamos criando, nem desejamos criar nenhum tipo de polêmica, de achismos. Não estamos preocupados em querer saber quem concorda e quem não concorda. O nosso objetivo não é esse. Nós ignoramos esse tipo de comentário, mas simplesmente oferecer às pessoas uma orientação justa, bíblica, coerente a respeito de alguns assuntos da Bíblia. E nós estamos falando sobre honra e prosperidade. Estamos nos detendo um pouco mais falando agora sobre prosperidade. Você já percebeu também que os assuntos, os temas que estão sendo colocados, eles estão de forma solta. Por quê? Porque não há dificuldade em você montar o cenário. Independente do tema, independente da reflexão, independente da porção, você acessa, você ouve, você estuda, você anota e você se encontra. Então nós estamos passando de uma forma bem didática para que você realmente aprenda, para que realmente você tenha conhecimento e coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Um outro fator muito importante em relação aos estudos que a gente está fazendo, você vai perceber que frequentemente nós repetimos uma palavra, uma frase, mas tudo isso é para que fique gravado, para que você grave com muita clareza aquilo que está sendo passado, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindo à série Honra e Prosperidade. Falando sobre prosperidade, como já falamos, prosperidade não significa apenas também, mas não dinheiro. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade física e prosperidade financeira. No Salmo 1 e no verso 3, tem uma sentença muito bonita, muito citada, muito conhecida. No Salmo 1, o verso 3 diz assim: e tudo quanto fizer, prosperará. É realmente animador. Mas o que significa? E tudo quanto fizer, prosperará. Mas se é Deus que nos prospera, por que o texto diz, e tudo quanto fizer, prosperará? É que essa palavra prosperará, tissalear, essa palavra hebraica, significa que prosperidade é uma autorização que Deus dá para você avançar. É uma autorização que Deus dá para você progredir. Ou seja, prosperidade não acontece por acaso. Ser bem-sucedido não acontece por acaso. É uma autorização para você progredir. É uma autorização para você avançar. E por que Deus dá essa autorização para você? Porque você anda segundo o que está escrito. Deus dá essa autorização àqueles que se movem segundo a sua palavra, que andam na aliança. Lembram, nós já falamos isso, que aliança e obediência e aliança andam de mãos dadas. Deus dá essa autorização para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer.
Logo, prosperidade, ser bem-sucedido, ter êxito, independente da área da sua vida, não acontece por acaso. Ser abençoado não acontece por acaso. Ser próspero não acontece por acaso. Se você vê uma pessoa que está crescendo espiritualmente, tenha certeza que ela está fazendo o que a maioria das pessoas não estão fazendo. Não existe prosperidade espiritual sem oração. Não existe prosperidade espiritual sem leitura da palavra, sem comunhão, sem submissão. Não existe. Não existe prosperidade espiritual se nós não obedecermos os princípios básicos para vivermos a vida cristã. Prosperidade espiritual não acontece por acaso. Você vai ser um homem, uma pessoa, um gigante na fé. Isso não vai acontecer por acaso. Eu quero ser próspero. Eu quero ter o êxito na minha vida espiritual. E vai. Se você andar segundo a palavra, se você fizer o que deve ser feito. Mas entenda, isso não vai acontecer por acaso. Você não vai prosperar com a Bíblia fechada. Você não vai prosperar simplesmente porque você frequenta a igreja. Você precisa se mover pela palavra. Da mesma forma, a prosperidade física, a prosperidade financeira, se você não fizer o que deve ser feito, se você não cuidar da sua saúde, não haverá prosperidade física, não haverá saúde. Se você comer sem limite, se você beber tudo que vê pela frente, como que você vai ter prosperidade física? Como você vai ter saúde? Se você não planeja, se você não tem mapa, se você não tem determinação, se você não tem direção, como você vai prosperar financeiramente? Sucesso, prosperidade, bênção não acontece por acaso. Grave isso. Se você falar com o seu pastor, ele vai dizer a mesma coisa. Se você quer ser bem-sucedido, então entenda isso. Ser bem-sucedido não é algo que acontece num passo de mágica, não acontece por acaso. Se você quer ver Deus agir em favor da sua vida, isso não vai acontecer por acaso. As pessoas bem-sucedidas, em qualquer área que você pensar, elas fazem o que a maioria das pessoas não fazem. Elas vão onde a maioria das pessoas não vão. Você precisa entender que ser abençoado por Deus é ir além do mediano. Deus dá essa autorização para você prosperar. Deus dá a você essa capacidade, essa habilidade para você ir mais além. Isso é prosperidade. Prosperidade não é algo que acontece na sua vida como se fosse resultado de uma lâmpada de Aladim. Não. É uma autorização, é um sim de Deus para você avançar. É um sim de Deus para você progredir. Mas sempre lembrando, prosperidade está aliado aos princípios da palavra. Aliança, benefícios da aliança, elas estão atreladas à obediência. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidas, mas não querem obedecer à palavra. Muitas pessoas querem o bônus, como já falamos, mas não querem pagar o ônus. Não existe benefícios, não existe bônus, não existe o melhor de Deus, não existe como ter uma vida bem-sucedida sem que você esteja disposto a pagar o ônus, andar em alinhamento, andar em obediência com a palavra de Deus. Esta é a reflexão que eu quero que você medite. Sucesso não acontece por acaso. Bênção não acontece por acaso.
o que Deus tem para você, o melhor que Deus tem para você, não vai acontecer por acaso. É preciso que você pague o preço para ser abençoado, que você pague o preço para ser bem-sucedido, que você pague o preço para crescer espiritualmente. Você precisa pagar o preço para crescer emocionalmente. Você precisa pagar o preço para que a sua saúde prospere, para que a sua vida financeira deslanche, para que você tenha êxito em toda a sua caminhada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa palavra lhe dê um ânimo para você fazer aquilo que deve ser feito, para que você avance, para que você progrida, para que você prospere segundo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.